Estamos de volta com Conexão Popular, hoje recebendo a professora Deise Moraes para a gente discutir um pouquinho sobre educação. Deise, a gente terminou o segundo bloco falando um pouco dessa questão da tecnologia, né, substituição, da possível substituição, né, das pessoas por máquinas, mas em 2016 uma pesquisa, né, conduzida pelo Instituto Paulo Montenegro e pela ONG Ação Educativa constatou que apenas 8% da população em idade de trabalhar consegue entender e se expressar por meio de letras e números em nível proficiente. E esse é o nível mais alto do índice de alfabetismo funcional. Isso é muito mais assustador, né? Isso é muito assustador e a gente vê isso materializado, inclusive, nos alunos da universidade, né? A dificuldade que o sujeito tem de, por exemplo, ler um texto teórico, debater, entender as ideias, né? O problema da interpretação dos dados e da realidade, né? Porque a gente interpreta só o que está escrito, é realmente um problema, mas que é reflexo dessa escola que a gente tem, que é uma escola que é tecnicista, que não ensina mesmo a pensar, ensina a ser mão de obra barata, como eu tenho dito desde o primeiro bloco, e esse reflexo se materializa no sujeito quando ele vira adulto, né? E a gente fica muito mais assustado quando a gente leva essa informação, por exemplo, às redes sociais, né? Tem algumas coisas que acontecem ali que são chocantes. Eu tenho, com os meus orientandos de pesquisa, conversado sobre a quantidade de possibilidades de pesquisa que a gente tem analisando as redes sociais e a falta de capacidade que as pessoas têm de interpretar o que elas leem, né? Enfim, de interpretar e de dialogar, ficam presos ao senso comum. Então, isso é explícito mesmo quando a gente olha para as redes sociais, né? Infelizmente. Natália? Eu queria saber como que você enxerga o sistema de avaliação do ensino médio, que ele vai fazer a ponte para um vestibular muito difícil como o Enem. Então, muitos jovens acabam chegando e se assustam porque não se veem preparados para aquilo por conta desse preparo ou da falta dele no ensino médio. Tem um pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Arthur Gomes de Moraes, ele diz que no Brasil nós temos 2 sistemas de ensino que existem, que coexistem a céu aberto. Ele diz que um é o sistema Casa Grande e o outro é o sistema Senzala. O sistema Casa Grande são as escolas particulares e que, enfim, preparam o sujeito para concorrer às vagas do Enem e dos vestibulares desde a pré-escola. O sujeito, ao invés de aprender a pintar as letras, ele já aprende a fazer o X no alvéolo do vestibular. E a gente, então, essas escolas são muito focadas nessas provas. As escolas públicas têm, além de o ensino médio representar um gargalo, então, da educação básica, o sujeito que faz o ensino fundamental, mais ou menos 20% só vai fazer ensino médio. Então, a gente já tem esse dado que é assustador quando você pensa que está todo mundo no ensino médio, mas 20% da população brasileira vai para o ensino médio e esse número diminui quando você vê quem termina, né? E aí você tem toda a configuração das escolas de ensino médio públicas, né, que são estaduais, com toda a sua precarização, a falta de professores. A gente tem um problema de falta de professor hoje na área de exatas, por exemplo, que é gigantesca. Né? Falta professor de física, falta professor de química, falta professor de matemática. Então, nós temos essa escola que, se você olha para essa outra escola que prepara os sujeitos para essas provas, é uma competição muito desleal, né? Eu não acho que os vestibulares sejam a melhor maneira de selecionar o sujeito, até porque eu acredito que a seleção ela é sempre problemática, porque ela já pressupõe que nem todos terão direito a ter acesso aos níveis mais elevados de ensino. Talvez a análise do currículo durante a vida do sujeito fosse uma alternativa, né, menos problemática, mas para isso nós teríamos de ter uma educação básica que realmente formasse o sujeito. Então, a gente tem muitos problemas no nosso sistema educacional hoje. Eu sou muito crítica ao nosso sistema de avaliação. O nosso sistema de avaliação, ele funciona muito mais como um sistema de classificação dos alunos do que como um sistema de reflexão sobre como o ensino vem sendo feito.
Porque na minha concepção, a avaliação precisa ser o momento em que o professor checa com os alunos em que momento do plano ele está para reorganizar e dizer, bom, já ensinei isso, então agora eu vou ensinar aquilo. Isso não acontece dessa forma. É a progressão continuada? Não, a progressão continuada, ela está para além do que o professor faz em sala de aula. Claro que reverbera ali também, né? Progressão continuada é uma proposta de que, ao invés de dividir a passagem do tempo dos alunos na escola por séries, por anos, eles são organizados em ciclos. Então, o que era a primeira série acaba virando o primeiro ciclo, só que aí você tem 2 anos de duração. Progressão continuada tem uma relação com o que eu falei hoje mais cedo, que é a chegada dessa população nas escolas depois da LDB, que não estavam nas escolas, né? Que eram aqueles sujeitos, por exemplo, eu me lembro quando eu estava no meu processo de alfabetização, os alunos, eu estudava em escola rural, então os alunos que repetiam a primeira série não iam fazer a primeira série de novo, eles iam trabalhar na lavoura, né? Porque não tinham cabeça para livro, era o que se dizia. Então, só que esses alunos hoje permanecem, né? Então, a permanência desses alunos traz todas essas complexidades. E a progressão continuada, porque aí eles reprovavam muito, né? A evasão, aí eles reprovavam muito e iam embora da escola. Então, uma maneira de dialogar com essa realidade foi fazer com que eles tivessem mais tempo para se alfabetizar. Não só 1 ano, mas 2. Né? Então, a explicação da progressão continuada é essa. De fato, não me parece que o problema seja mudar de 1 ano para 2, de série para ciclo. A minha questão é outra. A minha questão é a formação do professor que recebe esse aluno que não tem nenhuma base de leitura e de escrita em casa e o que você faz com ele? Porque os alunos que chegavam nessa outra escola que existia antes do momento de todos fazerem parte da escola, ele muitas vezes já sabia muitas coisas sobre leitura e escrita quando chegavam. Né? Era o meu caso, eu cheguei na escola alfabetizada. Então, era uma outra maneira de organizar a escola e me parece que nós ainda estamos patinando nisso, que é entender essa escola que surgiu depois que todos vieram para a escola. Né? Eu acho que o nosso desafio é olhar para a escola realmente como um lugar de todas as diferenças. Né? Daquele aluno que é muito diferente daquele aluno ideal. Né? E essa é uma dificuldade. Depois da universalização, diz que a gente já chegou ao pico de entrada na escola e agora vai começar a cair. Será que isso é verdade? E o ensino a educação poderia melhorar a partir de agora? Porque está saindo mais pessoas formadas que entrando. Não, eu não acredito, eu não tenho nenhum número substancial, nenhum estudo que fale sobre isso, nunca tive acesso a isso, mas eu não acredito que isso seja verdadeiro porque as pessoas continuam nascendo e continuam indo para a escola e continuam, né? Não me parece que seja uma lógica muito palpável. O que eu acredito é que nós estamos vivendo um momento histórico, político brasileiro que é inédito, que é esse momento das reivindicações. Talvez isso faça com que a gente comece a discutir qualidade de ensino para essa escola que recebe todo mundo, porque agora todas as questões estão indo para o chão da escola, questões que antes a gente não discutia. Né? Isso é complexo, mas me parece muito interessante também, porque aí obriga a todos, professores, comunidades, alunos, enfim, autoridades, a pararem para discutir o que acontece nas escolas. Né? E tem também a questão que você citou, né, na escola Casa Grande, né, que na verdade eles estão reproduzindo conteúdo, né? E com esse tipo de escola, esse tipo de discussão desses temas variados, eles são obrigados a pensar, né? Então eles deixam de ser reprodutores de conteúdo e começam a ser pensadores. Eles estão pensando, opa, peraí, mas está falando isso, mas a minha realidade é outra, né? É um caminho bastante interessante. Quando eu menciono esses 2 sistemas de ensino e faço essas comparações entre as escolas particulares e públicas, eu não quero ser reducionista, né, a ponto de parecer que eu estou dizendo que a escola particular não ensina nada além dos conteúdos. Eu não acho que isso seja verdadeiro. Eu acho que há muitas escolas particulares que fazem um trabalho muito bem feito nesse sentido da reflexão e de ensinar a pensar. Não tenho dúvidas em relação a isso. A minha questão quando eu menciono os 2 sistemas, é que quando você tem um sistema
de ensino particular, e o Arthur Gomes de Moraes fala isso, algumas coisas são inaceitáveis. Então, por exemplo, é inaceitável que alguém não saiba ler e escrever. E isso é aceitável, é lamentável, mas é aceitável numa escola pública, por exemplo, né? Então, é claro que ninguém vai dizer assim, eu acho que isso está certo porque a escola é pública. Não é isso. Mas todo mundo aqui que já passou pela escola pública sabe como funciona, né? A escola particular, ela tem outros meios, porque as famílias também têm outros meios, de achar isso inaceitável. Então, os pais vão contratar um especialista, vão contratar 5 professores particulares, enfim, eles têm outros meios, né? Meios que a maioria da população não tem. Você pode me dizer, professora, mas eu conheço alguém da escola pública que o pai também fez isso e também contratou. É claro, pode ser que haja, mas é sempre a exceção, é sempre uma condição que não é a da maioria. Infelizmente. E a gente precisa analisar sempre a sociedade com as condições que são dadas à maioria. Débora? Deise, o Lucas citou o analfabetismo funcional, você falou da evasão escolar também. Eu queria saber se a gente pode relacionar esses dois fatos com essa cultura que a gente tem que estudar para passar. Estudar para passar de série, para passar na prova, para passar no vestibular. E não ver a educação como um instrumento de transformação da realidade. E eu queria saber de você. Eu acho que essa cultura, ela existe exatamente porque as nossas escolas, desde que foram criadas para exatamente isso. Uhum. Agora, com esse momento que a gente tem vivido, acho que o movimento secundaristas colocou isso muito em questão, que é de que quais escolas são possíveis de serem oferecidas, né? Mas que, de fato, o que norteia o trabalho escolar desde que a escola foi criada é a aprovação, é a prova, né? É a nota alta, é a quantidade de leituras. E isso não é ruim, eu não digo que a escola está aí para isso. A escola é a nossa principal agência de letramento da sociedade. É lá que nós vamos para aprender a ler e a escrever e para aprender sobre as coisas que a humanidade já produziu. Então, é claro que a dimensão conceitual e conteudística da escola é fundamental. Mas, de fato, as nossas escolas brasileiras, em nenhum momento histórico da sua formação, foram escolas voltadas para isso, né? Que é qualquer coisa que transcenda a prova, a nota, a aprovação, a avaliação. Acho que nós estamos vivendo esse momento agora. Então, vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta no último bloco do Conexão Popular. Continua aí.